Boa noite, paz VIPs. Amém? Um momento. Deixa eu abrir aqui. Bom, quando o Fábio me chamou, né? Eu fiquei pensando por um tempo o que eu iria falar. Mas eu já tinha algo no meu coração. E vocês vão entender quando aparecer o tema, mas eu falei assim, nossa, é muito clichê. Acho que a gente escuta isso o tempo todo. E pode colocar o tema, por favor. O tema é Quem é você? E eu falei, nossa, é muito clichê, né? A gente sempre escuta o tempo todo as pessoas falando sobre identidade, a gente está no mês da identidade, mas não foi por isso que eu escolhi o tema, não foi por conta do mês. Apesar de encaixar, não foi esse o motivo. Eu escolhi esse tema porque é uma coisa que eu tenho ouvido bastante. Tanto na faculdade, tanto nas redes sociais, de algumas pessoas. Pessoas que falam que nós temos que ser nós mesmos. E eu fiquei pensando, né? Como nós somos nós mesmos, né? Qual é a verdade sobre nós? E aí eu coloquei assim, você sabe quem você é, mas você sabe porque alguém te falou ou porque você tem certeza dentro de você? Porque a gente sempre escuta, né, das pessoas, pode ser o nosso pai, nossa mãe, alguém que goste muito da gente, alguém que apoie muito a gente. E aí a pessoa fala, não, você é isso, você é muito bom nisso, não, você consegue. Mas será que você sabe que você é muito bom? Será que você sabe que você consegue? Será que você tem essa certeza? Ou você só tem essa certeza porque as pessoas falam? Ou então, ao contrário, né? Nem todo mundo fala coisas positivas. A pessoa pode falar, não, você não serve para isso. Não, você não vai conseguir fazer tal coisa. Você não vai conseguir alcançar os seus sonhos. E será que isso entra dentro do nosso coração? E não só, eu falo primeiramente para mim. Será que a gente deixa se abalar pelo que as pessoas falam de nós? E aí, a Ana Vitória falou que ela estava escutando uma pregação, né, que falava sobre ansiedade. A Bárbara também falou sobre isso. E falava, né, acho que a ansiedade domina tanto. Será que a gente não está exercendo como a gente deveria exercer por conta da ansiedade? E eu tinha escrito assim, nós somos as nossas emoções, nossos sentimentos, nossos anseios. E não, nós não somos os nossos sentimentos. Nós não somos a nossa ansiedade, nós não somos o nosso medo, nós não somos o que nós estamos sentindo naquele momento. Nós não somos isso, porque Deus não fala que nós somos os nossos problemas. Deus não fala que nós somos o que nós estamos sentindo, que nós somos a nossa tristeza, que nós somos a nossa aflição. Deus não nos fala isso. E muitas pessoas acham que servir a Jesus é uma prisão, onde você não pode fazer nada e você não tem liberdade e que você, por estar dentro dessa prisão, que é o que eles acham, né? Você não consegue ser você mesmo. Mas eu estava refletindo, né? Quem é que está falando sobre identidade? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com quem nós estamos escutando, com quem nós estamos ouvindo. Porque às vezes a pessoa que está falando sobre identidade nem sabe quem ela é realmente. E às vezes a pessoa que está falando sobre identidade também não serve a Deus. E ela não consegue enxergar as coisas espirituais. Então talvez ela esteja falando das coisas do mundo. Porque para ela não está presa em um sistema. Aquilo é normal. E a identidade dela é o mundo. As coisas que ela faz vêm do mundo.
Então, às vezes, a gente para escutar sobre, não, seja quem você é assim, você é aquilo, mas a pessoa que está te falando, ela tem alguma comunhão com Deus? Ela conhece a Jesus? Porque às vezes a gente escuta e a gente não percebe. Pode vir do nosso amigo, pode vir de uma pessoa da faculdade. Eu estudo com algumas pessoas da área de humanas e tem muito essa discussão, assim, na faculdade, né? E é muito assim, você não está sendo quem você é porque você não está fazendo tal coisa. Mas a pessoa não serve a Jesus. Então, o que a gente tem que fazer? Reter o que é bom e jogar fora o que não convém, não vem de Deus. E eu coloquei assim, a frase típica do você não pode por causa da sua religião. E não é verdade, né? Entendemos que não nos convém e por isso não há necessidade de seguir tudo o que o mundo diz. Jesus nos ensina que se nós o amamos, nós o obedecemos. Porque não adianta falar somente que ama Jesus. O amor vem junto a ações. Jesus diz em João 8, 31, 32, não lembro se eu mandei? Vou ler aqui. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão, disse-lhe Jesus. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. O que eu queria destacar daí era que ele fala, né, em João, que conheceremos a verdade vos libertará. Era isso que eu queria destacar, porque quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente não fica preso no que as pessoas falam. Porque a gente vive aquilo, a gente sabe, a gente estuda, ou deveríamos estudar a palavra de Deus, para saber que nem tudo que as pessoas falam é verdade. Me perdi. Achei, eu acho. No mundo, é muito comum escutarmos que somos o que fazemos, somos as nossas experiências. Mas essa não é a verdade. Prisão tira a gente de um caminho. Me perdi, gente, desculpa. Vou ler o que está aqui. No mundo, é muito comum escutarmos que somos o que fazemos, somos as nossas experiências. Entretanto, essa é a verdadeira prisão que nos tira de um caminho cheio de sentido e propósito. Eu estava tentando ler outra coisa que estava aqui escrito. Quando entregamos a vida a Jesus, né, tiramos de nós e dos outros o
poder de dizer quem somos e damos a Deus esse poder. Parte 2. O que Deus diz sobre nós? Nós conhecemos, né, a Deus. E Ele trabalha o que é necessário, tirando tudo aquilo que não provém dEle, para fazer com que a gente se torne uma melhor versão, uma versão parecida com Jesus. E quem nós somos vai muito além de como nós somos criados, da nossa família. E Deus já fazia planos com a gente. E quando a gente conhece a Deus, nós conhecemos a nós mesmos. Então a gente tem que ser convicto de que para ter a nossa identidade firmada, nós precisamos nos aproximar de Deus. Não tem como a gente querer ser uma coisa se nós não nos chegamos até a pessoa que nos dá identidade. Nós não podemos querer ter identidade se nós não conversamos, se nós não falamos, se nós não lemos aquele que nos dá identidade. E Jesus faz com que a gente seja parecido com Ele a partir do momento que a gente se aproxima dEle, a partir do momento que a gente se aproxima dEle, que a gente se interessa pela sua palavra, que a gente não só busca aqui aos sábados e aos domingos, mas em casa pode ser dançando, pode ser com louvores, pode ser do seu jeito, mas que você busque a Deus. E Ele vai transformar a gente. E eu vou ler aqui rapidinho, Gênesis 1, 26, 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E vou ler também rapidinho, Jeremias 1:5, que fala, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Parte 3. Morto para si mesmo. Eu escrevi assim, você sabia que quando recebe a Jesus como Salvador, significa que você morreu para si mesmo? E isso é muito difícil, porque a gente está falando sobre renúncia. E nem sempre a gente vai ter facilidade de renunciar às coisas. Nem sempre a gente tem facilidade. Às vezes a pessoa até pode ter facilidade em algum aspecto da vida dela, que ela consegue renunciar tranquilamente, e em outro não, e para outra pessoa pode ser diferente. Mas renunciar às nossas vontades é muito difícil, porque a gente tem vontades o tempo todo. E a gente precisa renunciar, porque não é possível viver duas identidades. Ou a gente tem a identidade do mundo, ou a gente tem a identidade do céu. Não tem como ter as duas. Alguma delas vai ser falsa. Então, ou a gente escolhe uma, ou a gente só está enganando a nós mesmos. E nós precisamos deixar o velho homem e viver a identidade de Cristo. E renunciar. C.S. Lewis fala, né, que C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, encontramos a frase, se eu encontrar em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo.
ele explica que se temos o desejo de comer, é porque é comida, de beber, porque é bebida. Mas o desvio de desejos para coisas que não são de Deus, principalmente as materiais e as fúteis, é a maior especialidade de Satanás. E é o que eu vejo assim no mundo. É o que as pessoas hoje em dia falam muito, né? E as pessoas falam muito também sobre ter paz. E às vezes na renúncia, nem sempre a gente vai ficar em paz com o que a gente está fazendo. Porque assim, se eu tô muito brava e eu quero externar que eu tô muito brava, mas eu sei que não convém, que não é o momento, que eu vou pecar se eu fazer aquilo. E eu não vou ficar em paz, porque eu quero fazer a minha vontade, eu quero ficar muito brava com a pessoa. Então eu não estou em paz, eu estou agoniada, eu estou querendo fazer o que eu quero, mas eu sei que aquilo não é o certo. Então, nem sempre o que a gente precisa fazer vai nos causar paz naquele exato momento. As pessoas falam muito sobre isso. Nossa, você tem que fazer o que te deixa feliz, o que te deixa em paz, porque a paz, né? Tem umas conversas assim. Mas eu fiquei pensando, às vezes na renúncia, principalmente em Jesus, nem tudo a gente vai fazer alegre, nem tudo a gente vai renunciar alegre, nem tudo a gente vai renunciar tendo paz no coração, porque o nosso coração é enganoso. Então, às vezes o nosso coração quer uma coisa que não vem de Deus e que naquele momento a gente vai ficar, nossa, mas eu não estou em paz. Mas você sabe que aquilo é o certo, porque o Espírito Santo nos diz que é certo. Mas você não vai estar em paz. E está errado porque você não está em paz? Não. Se está condizendo com a palavra de Deus, não é porque naquele momento você não está sentindo paz no seu coração, que é enganoso, que não vem de Deus. E fala também sobre, isso tem muito a ver com o tema do congresso, que vai ser sábado que vem, e vocês estão convidados. E se vocês conhecerem alguém que goste de dançar, convida, por favor, que já tem link de inscrição, e coloquem no status. E tem muito a ver com o tema que é Liberte para um Chamado, porque ser livre. O que é ser livre? E eu escrevi aqui sobre isso. Eu vou ler. Peraí. Ser livre, aqui, né, no nosso contexto. Ser livre significa pertencer completamente a Deus, fazer a sua vontade, porque Ele deseja a nossa salvação. Ser livre fazendo o bem é agradar a Deus. Ao contrário, ser escravo do pecado significa ir pela própria estrada e ser senhores de nós mesmos. E o tema do congresso, né, fala sobre libertos para um chamado. Não tem como nós sermos libertos se nós não chegarmos até Jesus Cristo. E não tem como nós sabermos o que exercer se nós não vamos a quem nos dá esse dom, a quem nos dá esse chamado. Porque às vezes a gente quer, eu quero dançar, mas eu não tenho comunhão com Deus, eu não não chego perto de Deus, e aí eu não consigo transmitir para as pessoas. Eu não consigo transmitir nada, na verdade. Porque se você não vive aquilo, como você quer chegar aqui em cima e transmitir uma coisa que você não está vivendo? Como você quer cantar aqui em cima e derramar bênção sobre as pessoas se você não canta para Deus na sua casa? E é muito complicado, porque às vezes a gente está desanimado
E às vezes a gente não tem força, mas é uma coisa que eu sempre falo para mim mesma, né? Que Deus sempre está ali e Ele sabe que a gente não tem força em alguns momentos. Ele conhece o nosso coração. Não adianta a gente mentir e falar, nossa, eu estou super bem, eu estou com vontade de fazer isso. Mas às vezes até sem vontade a gente precisa fazer. A gente precisa ler, a gente precisa orar, mesmo sem vontade. Porque nem sempre nós vamos ter vontade de fazer aquilo. Mas nós precisamos. E isso nos leva mais perto de Deus. E aí, quando a gente está perto de Deus, a gente conhece a nossa identidade. E, sabendo a nossa identidade, a gente consegue exercer de forma coerente com a palavra de Deus o nosso chamado. E a quarta parte, por favor. Não, teve uma parte que eu não falei, não foi? Não, falei sim. Quarta parte. Ser servo de Jesus. Servos não cuidam dos seus próprios interesses e não comandam a própria vida, mas se submetem aos interesses e ao comando de seu Senhor. E que a gente possa conhecer a Deus de verdade e saber quem nós somos nele. E não porque uma pessoa nos fala. Porque eu posso chegar aqui e falar para você aquilo que a gente sempre escuta, ou pelo menos eu sempre escutei, que é: você é amado, você é filho de Deus, você... E a gente escuta essas coisas na igreja, mas será que você sabe que você é filho de Deus? Que você é amado? Que você pode chegar até Ele? Que Ele está ali de braços abertos o tempo todo para você? Que Ele te conhece? Será que você entende isso? Porque às vezes a gente só fica escutando, mas a gente nunca para pensar se aquilo está no nosso coração, né? Se a gente tem certeza daquilo, se o que a gente escuta é uma convicção, e se a gente não tem dúvida sobre aquilo. Porque a outra pessoa pode nos falar, mas não quer dizer que a gente tenha uma convicção que nós somos filhos de Deus, que nós temos acesso a Ele, que a gente tem uma identidade nele, e não no mundo, e não nas coisas que as pessoas falam, e não na liberdade que o mundo acha que é ser livre, porque na verdade é uma prisão, porque eles não enxergam com olhos espirituais, nem nada disso, mas eles seguem um sistema, e a gente vai na direção contrária. Então, que a gente saiba que nós temos identidade em Jesus, que nós somos filhos de Deus, e o quanto isso é relevante, porque nós não precisamos seguir a modelos, seguir as pessoas, fazer o que as pessoas acham que é certo, e irem por caminhos cegamente em seus próprios eus, falando que você precisa ter paz em tudo, que você precisa ser feliz independente de qualquer coisa, a qualquer custo. Não, a gente segue a palavra de Deus. Então, eu estou falando para vocês, mas estou falando para mim também. Cuidado com as pessoas que vocês escutam. Cuidado com quem fala sobre identidade. Cuidado com quem está te falando quem você deve ser. Porque Jesus já falou isso para a gente. Se Jesus já falou, ninguém mais precisa falar. Ninguém mais precisa falar o que você é, o que você deixou de ser, porque Jesus já falou. Então, por que a gente fica parando para escutar pessoas que nem servem ao nosso Deus, que nem sabem, que nem conhecem a Jesus, que às vezes nem mesmo quando elas deitam a cabeça no travesseiro, elas sabem a própria identidade, mas elas falam para o outro: você tem que ser assim. E elas realmente não estão preenchidas por nada, às vezes elas deitam e estão vazias. E elas estão falando para você: você precisa ser assim, você tem que ir para a direita, você tem que ir para a esquerda. E às vezes a gente obedece, a gente vai, a gente esquece que Jesus já nos falou que Ele é o único caminho.
a gente esquece. E aí o outro chega do nada e fala, vai para a direita, e você acha que você tem que ir para a direita. E o outro chega e fala, vai para a esquerda, e você acha que você tem que ir para a esquerda. Porque senão você está sendo... como é que fala? Você está sendo otário. Você está sendo... Então, assim, não escutem o que as pessoas falam, sabe? Escutem a voz de Deus. E eu fiz uma listinha aqui sobre tudo que você é em Jesus. E eu coloquei assim. Você é criado e conhecido por Deus. Eu vou falar nós. Nós somos criado e conhecido por Deus. Nós somos pecadores e necessitados de perdão. Nós somos nova criatura. Nós somos mortos para nós mesmos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos livres. Nós somos pessoas em transformação. Nós somos membro do corpo de Cristo. Nós somos servos. Nós somos discípulos e discipuladores. E que nós possamos entender a nossa identidade para que outra pessoa que talvez ache que achou a sua identidade fora de Jesus, um dia olhe para você e fale, caramba, eu achei que eu tinha achado isso no mundo, mas a verdade é que eu nunca tinha encontrado Jesus. E a minha identidade estava nele o tempo todo. Eu espero que nós sirvamos de exemplo de identidade, que nós não nos deixemos levar pelas pessoas que falam o que nós devemos fazer, que nós possamos nos lembrar que Jesus já falou quem nós somos. Jesus já nos mostrou o caminho. Nós não precisamos seguir a qualquer outra pessoa que não fale sobre a palavra de Deus. E que isso fique em nosso coração, tanto no meu, tanto no seu, que nós possamos verdadeiramente saber que nós somos filhos de Deus e que Ele nos ama e que nós podemos tudo com Ele e que não há identidade verdadeira fora dele. Amém. Eu vou orar para encerrar. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, pelo dia, pela vida. Obrigada, Senhor Jesus, por me dar esse privilégio de falar da Tua palavra. Que o que eu não consegui falar, Senhor Jesus, o que eu não fui clara, o que eu não fui objetiva, Senhor Jesus, que o Senhor fale, Senhor, que o Seu Espírito Santo acrescente, que o Senhor fale o coração deles, Senhor Jesus. Senhor, muito obrigada por tudo, pelo culto, Senhor Jesus, pelo céu, vem pelo louvor, pelo sim, pelas pessoas que estão aqui hoje, Senhor Jesus, pelas pessoas que estão online e não conseguiram ouvir, Senhor Jesus. Cuida de nós, Senhor, que nós possamos entender a nossa verdadeira identidade, quem nós somos, Senhor Jesus, em Ti, e que nós possamos Te seguir até o último minuto das nossas vidas. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.